Começar esse encontro de hoje lendo o trecho, ele está aqui no chat, quem quiser acompanhar, o link do Portal Nagualismo. Esse trecho é do livro A Erva do Diabo, e é o momento em que o Dom Juan apresenta para o Castanheda esse conceito da caminhada em direção ao conhecimento. E conhecimento aqui a gente pode entender como um sinônimo de intento, ser dividido em 4 etapas, na forma de desafios naturais que se apresentam, o primeiro deles sendo o medo. Então, o Dom Juan diz para ele: quando o homem começa a aprender, ele nunca sabe muito claramente quais são seus objetivos. Seu propósito é falho, sua intenção vaga. Espera recompensas que nunca se materializarão, pois não conhece nada das dificuldades da aprendizagem. Devagar, ele começa a aprender. A princípio, pouco a pouco, e depois em porções grandes. E logo seus pensamentos entram em choque. O que aprende nunca é o que ele imaginava, de modo que começa a ter medo. Aprender nunca é o que se espera. Cada passo da aprendizagem é uma nova tarefa, e o medo que que homem ou mulher sentem, começam a crescer impiedosamente, sem ceder. Seu propósito torna-se um campo de batalha. E assim, ele se depara com o primeiro de seus inimigos naturais, o medo, um inimigo terrível, traiçoeiro e difícil de vencer. Permanece oculto em todas as voltas do caminho, rondando à espreita. E, se o homem, apavorado com sua presença, foge, seu inimigo terá posto um fim à sua busca. O que acontece com o homem se ele fugir com medo? Nada lhe acontece, a não ser que nunca aprenderá. Nunca se tornará um homem de conhecimento. Talvez se torne um tirano ou um pobre homem apavorado e inofensivo. De qualquer forma, será um homem vencido. Seu primeiro inimigo terá posto fim a seus desejos. E o que ele pode fazer para vencer o medo? A resposta é muito simples. Não deve fugir. Deve desafiar o medo e, a despeito dele, deve dar o passo seguinte na aprendizagem, e o seguinte, e o seguinte. Deve ter medo plenamente e, no entanto, não deve parar. Essa é a regra. E o momento chegará em que seu primeiro inimigo recua. O homem começa a se sentir seguro de si. Seu propósito torna-se mais forte. Aprender não é mais uma tarefa aterradora. Quando chega esse momento feliz, o homem pode dizer, sem hesitar, que derrotou seu primeiro inimigo natural. Isso acontece de uma vez, Dom Juan, ou aos poucos? Acontece aos poucos e, no entanto, o medo é vencido de repente e depressa. Mas o homem não terá medo outra vez se lhe acontecer alguma coisa nova? Não. Uma vez que o homem venceu o medo, fica livre dele o resto da vida, porque em vez do medo, ele adquiriu a clareza. Uma clareza de espírito que apaga o medo. Então, o homem já conhece seus desejos, sabe como satisfazê-los. Pode antecipar os novos passos na aprendizagem e uma clareza viva cerca de tudo. O homem sente que nada se lhe oculta. E assim ele encontra seu segundo inimigo, a clareza. Então, fazer uma pausa aqui para falar mais em detalhes sobre esse primeiro inimigo. Dá para dizer que, de forma geral, a humanidade vive no medo, mesmo que não seja consciente do medo. E justamente é o ato de buscar a consciência que faz com que a gente se depare com esse inimigo e se torne consciente do fato de que a gente vive, a princípio, sob a influência do medo.
Ansiedade é um efeito do medo. A autoimportância, ela é um efeito do medo. Então tem tantas coisas que a gente faz que são movidas por medos inconscientes, que no momento que a gente começa a buscar o conhecimento, buscar a consciência, a primeira coisa que se apresenta para a gente como um desafio são os medos que estavam no porão do nosso tonal. O caminho de conhecimento, ele abre a gente para o desconhecido. É um movimento onde a gente lentamente, gradualmente, começa a expandir, num certo sentido, a nossa ilha tonal para novos aspectos da realidade, novos aspectos do nosso ser. E nesse desconhecido é muito fácil de se projetar o medo, aquele medo que está dentro da gente. Um exercício excelente para a gente lidar com medo é a escuridão. A escuridão é um campo natural de abertura do desconhecido. Então, muitos de nós, quando não estamos conscientes do medo, mas nos colocamos intencionalmente nesse contexto da escuridão, que é um contexto do qual a gente tende a se afastar na rotina habitual, com luz elétrica, a gente pode se surpreender tomando consciência de medos que se projetam na nossa imaginação, dos quais a gente nem lembrava mais. A gente entra em contato com o medo muito cedo na infância. Medo de assombrações, medo do desconhecido, diferentes formas pode tomar. O desconhecido, extraterrestres, fantasmas, coisas relacionadas a medos religiosos, o medo da morte. E talvez alguns de vocês se lembrem que na infância a nossa conexão tonal e nagual ela é tão aberta que quando a gente sente medo, esse medo ele ganha proporções muito grandes. E chega um ponto em que a gente começa a intentar um certo controle e permita que a gente reduza a intensidade desse medo. E há um movimento que começa a criar uma separação entre o nosso tonal e o nosso nagual. A gente começa a fechar as portas tão abertas da nossa percepção para intensidade de outras posições, outras realidades que entravam na nossa experiência através dessa fluidez e abertura da nossa imaginação, da nossa flexibilidade de senso de realidade. Então, quando a gente, no caminho, começa a buscar o conhecimento, não é incomum desses mesmos medos que a gente tinha, que estavam pausados, voltarem à tona. E se não eles, então, variações desses medos que podem começar a aparecer. Então, buscar a consciência é inevitavelmente se deparar com medo do que isso vai significar para a gente, o medo de enlouquecer, talvez, o medo de perder
a nossa vida, a qual a gente está acostumado, o conhecido. Medo de perder as nossas relações se a gente começar a se transformar além de um certo ponto. Talvez o medo de ir parar debaixo da ponte, ou o medo de virar uma pessoa irreconhecível e insociável. Então podem ter várias formas o medo que a nossa o nosso inconsciente vai projetar no desconhecido que é o caminho. E alguns desses medos podem ser paralisantes. Eles podem ter uma intensidade de fazer a gente pensar em desistir ou sentir que é demais para a gente, não conseguir seguir adiante. E a regra que o Dom Juan diz é simples. Basta não desistir. Não se trata de não sentir medo, de se controlar a ponto de não sentir medo, de ter esse tipo de expectativa. Se trata da gente sentir medo plenamente e continuar. Eu lembro que quando eu comecei a praticar e ler os livros, eu fazia um exercício que na época me dava muito medo, que era de estar numa semi-escuridão diante do espelho e ficar olhando para o espelho, imagens começavam, depois de um tempo, a surgir. O rosto começava a mudar e isso acionava um gatilho instantâneo de medos que eu nem lembrava que eu tinha. E a vontade que dava naquele momento era de interromper o que eu estava fazendo instantaneamente e acender a luz, fazer alguma coisa que trouxesse e restabelecesse o conhecido. Eu comecei a perceber que tinham vários medos que eu tinha esquecido que começaram a vir à tona. E a regra, ela é realmente essa, a gente sentir medo, mas continuar. Às vezes o medo pode ser tão grande que vai parecer que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, mas continuar. Desafiar o medo e continuar, mesmo sentindo medo. Isso pode durar dias, pode durar meses, esse período, mas quando a gente desafia o medo diretamente, chega um ponto em que alguma chave gira na gente. É como se algo na gente percebesse que o medo está constantemente ameaçando, blefando que alguma coisa terrível vai acontecer com a gente, mas essa coisa terrível ela não acontece realmente. Ela está na iminência do portal da nossa segunda atenção, vou colocar dessa forma, como se fosse um sonho que tivesse pronto a entrar a qualquer momento e que ele está, num certo sentido, num segundo plano sendo vivido, mas a gente começa a perceber que no tonal aquilo não acontece de fato, se a gente desafia e insiste. Se a gente se mantém alerta, presente, sentindo medo, desafiando o medo. E disso começa a surgir uma certa confiança, que o Dom Juan explica aí no texto. Começa a surgir uma confiança no nosso próprio tonal. Uma confiança na nossa capacidade de manter a ordem na nossa ilha tonal. E quando essa confiança surge, ele chama de clareza. Na tradução é colocado clareza de espírito, mas no original ele chama de clarity of mind, então é clareza da mente. Isso pode gerar uma confusão, o termo espírito às vezes, especialmente no contexto que ele adquire na obra. Então essa clareza da mente, ela começa a se sobrepor ao medo que a gente sente. Ela vira uma confiança na nossa capacidade inata
de manter uma continuidade na nossa percepção, manter uma estabilidade na nossa percepção. E quando isso acontece, realmente acontece isso que o Dom Juan diz, o medo, ele se afasta e ele deixa de ser uma ameaça para sempre. Isso não significa que a gente nunca mais volte a sentir medo na vida. O que isso significa é que o medo perde o poder de paralisar a gente. O medo enquanto inimigo não é realmente sentir medo, mas é aquele medo do medo, é o pavor. É aquilo que faz a gente se entregar ao medo e se paralisar. Quando isso acontece, a gente se entrega a isso, realmente a nossa caminhada pode chegar ao fim. E como o Nagual Ramatos diz, a gente pode se tornar um opressor ou uma vítima a partir dessa entrega ao medo e deixar de buscar o conhecimento, porque a gente achou que aquele determinado medo era demais para a gente. Mas se a gente insiste e começa a surgir esse senso da clareza, então essa conquista, ela não é mais perdida, porque é uma chave gira internamente e essa confiança que a gente adquire na clareza da nossa mente, ela permite que a qualquer momento a gente afaste o medo, pela confiança na estabilidade da percepção do nosso tonal. Também comentar que existe uma diferença na intensidade que o medo está presente para uma mulher e para um homem no caminho do conhecimento. Às vezes, como homens, a gente pode relevar, ou, melhor dizendo, a gente pode negligenciar a intensidade com que a experiência do medo está presente na experiência das mulheres dentro da sociedade. E isso eu digo devido ao fato de que a percepção da mulher está muito mais aberta para o entorno. Os feiticeiros explicam que o ponto de encaixe ele está voltado para uma direção diferente. Então, o brilho pro tonal masculino ele está voltado mais claramente para dentro do casulo, o brilho do tonal feminino está voltado mais claramente para fora do casulo. Então, tem uma parte maior da atenção que está voltada para o entorno, uma abertura para o entorno, e o entorno que a gente construiu coletivamente é um entorno de, especialmente nas cidades, muito ameaçador e violento, né? A violência está sempre sendo uma possibilidade no horizonte, tanto no aspecto da predatoriedade masculina sexual, tanto no aspecto da violência que pode tomar outras formas. Então é uma experiência muito mais constante o medo pelo tonal feminino. E acaba sendo um inimigo que pode ser até mais desafiador de se lidar. Por envolver com mais intensidade um aspecto da segurança física também do que a segurança da estabilidade da percepção. Então levar isso em conta, e mas também saber que esse medo ele pode ser desafiado da mesma forma, e porque muito dele vem
dos medos que estão subconscientes que se projetam, né, constantemente do risco de uma ameaça à segurança física. Então esse medo também ele pode ser desafiado, ele também pode ser afastado pela conquista da clareza. E isso não significa que riscos deixam de existir, mas também significa que quanto menos pegar o medo, menos a gente se coloca a caminho dele, porque o medo também é acionado pelo intento. Então, aí você lembra de uma passagem dos livros onde Castaneda pergunta para o Dom Juan o que ele faria se alguém tivesse à espreita dele com uma escopeta de mira laser, esperando o Dom Juan. E o Dom Juan primeiro questiona aquela imaginação violenta que o Castaneda tem. Ele está fazendo esse tipo de pergunta, mas depois que o Castaneda insiste em saber o que ele faria, ele diz que ele simplesmente não estaria lá se alguém estivesse esperando ele. E essa resposta não faz sentido para o Castaneda no primeiro momento, mas ela está totalmente conectada com o fato de que a gente se coloca a caminho daquilo que a gente intenta. Então a gente se coloca a caminho daquilo que a gente acredita que seja mais provável de acontecer. Estejamos conscientes disso ou não. E o medo também entra dentro desse tipo de mecanismo que ocorre naturalmente através do intento. Então tem coisas que podem não ser conscientes da nossa parte, mas a gente intenta elas e essas coisas acontecem, se tornam experiências, e enquanto a gente não tiver consciente disso, elas vão continuar se repetindo, parecendo que são alheias à nossa vontade. Então, sobre o medo, as observações são essas. É um inimigo que pode ser extremamente desafiador, mas é porque ele parece ser muito maior do que ele realmente é. E quando a gente desafia ele sentindo medo, sabendo que não precisa ser um desafiar se sentindo totalmente tranquilo, mas é justamente sentindo medo, e inevitavelmente, é questão de tempo, o medo vai ceder. Então o segredo é só esse. Se colocar diante do medo pode ser feito deliberadamente também. Esse exercício da escuridão, ele funciona muito bem para algumas pessoas. Se colocar na escuridão, sozinho, às vezes até despido, coloca a gente num estado de menos tonalização e ver o que vai aparecer. Esse exercício pode ser extremamente potente para algumas pessoas. Muita coisa inesperada pode vir. E é um jeito de se colocar, catalisar esse processo do medo. Carlos, você levantou a mão, se quiser fazer uma pergunta, algum comentário agora, antes da gente falar sobre a clareza. Uma pergunta, por favor. O controle do medo e o controle do diálogo interno são correlatos? O medo é um tipo de diálogo interno que pode acontecer. A clareza também envolve diálogo interno. E o medo ele também pode se apresentar sem um diálogo interno, sem ser na forma de uma conversa que a gente tem com a gente mesmo. Ele pode vir como uma abertura da segunda atenção, trazendo imagens
ameaçadoras e sinistras. Então, a gente pode, muitas vezes, uma forma de controlar o nosso medo é através do diálogo interno, ficar conversando com a gente mesmo, para reforçar a nossa descrição de mundo. Então, o diálogo interno acaba sendo um jeito de manter o nosso ponto de encaixe fixo na descrição que a gente está sustentando, de maneira a reduzir a consciência do nosso medo. O medo que muitas vezes está inconsciente. E esse é um dos motivos da gente ter um diálogo interno tão recorrente quando a gente começa a buscar o conhecimento. Está constantemente conversando consigo mesmo, quase como um jeito de anestesiar a nossa segunda atenção e reforçar a nossa visão de mundo, a nossa autoimagem, que é um jeito de afastar a gente dos medos inconscientes que a gente tem. Então, um exemplo simples de um medo comum é o medo da gente sentir que, acreditar que a gente não é digno de existir ou não é digno de amor. E esse medo, ele tá tão enraizado e já instalado no nosso tonal que a gente pode desenvolver uma autoimagem onde a gente está constantemente tentando provar e afirmar o nosso valor para as outras pessoas, de diferentes formas. Alguém pode seguir toda uma carreira baseada nisso, em buscar provar o seu valor para os outros, estando inconsciente de que o que está movendo isso é o medo de, no fundo, não ter valor nenhum, de que as pessoas descubram que a gente não tem valor. Então, esse diálogo interno constante que está defendendo a ideia do próprio valor, ele está buscando afastar esse medo que está presente, os novos videntes diriam, do lado esquerdo do nosso tonal. Sim, pode falar, Carlos. O medo pode ser usado como um portal, quer dizer, em vez de tentarmos restringir ou evitar o medo, se ao invés disso formos na direção contrária, permitirmos que o medo chegue e se mostre para que é que veio, ele pode servir como algum tipo de portal? Com certeza ele pode servir como um portal justamente para a gente passar para essa próxima etapa. Quando a gente se propõe a desafiar deliberadamente o medo e de encontro a ele não só coloca a gente num contato mais intenso com um aspecto da segunda atenção, esse aspecto mórbido da nossa segunda atenção, mas ele coloca a gente em condições de poder catalisar esse processo de superar o medo, que às vezes isso vai ficar muito mais espaçado e precisar de mais tempo se a gente não se propõe a desafiar ele ativamente. Ou seja, a gente está buscando formas de evitar o medo, estratégias para evitar estar em contato com esse medo que está vindo de dentro da gente mesmo. Então ele pode servir como um portal para a gente atravessar para a clareza, desafiar o medo diretamente. E, de forma geral, a gente ir de encontro ao medo conscientemente é o processo da gente reorganizar e limpar a nossa ilha do tonal. Eu vou falar disso agora, nesse próximo ponto, que é sobre o desafio da clareza. Vou continuar aqui do texto, onde a gente parou.
Então, Dom Juan diz que quando a gente venceu o medo, fica livre dele pelo resto da vida, porque em vez disso a gente adquiriu a clareza. Uma clareza de espírito que apaga o medo. Então, o homem já conhece seus desejos, sabe como satisfazê-los, pode antecipar os novos passos na aprendizagem e uma clareza viva cerca tudo. O homem ou a mulher sente que nada se lhe oculta. E assim ele encontra seu segundo inimigo, a clareza. Essa clareza mental, que é tão difícil de obter, elimina o medo, mas também cega. Obriga o homem a nunca duvidar de si. Dá-lhe a segurança de que ele pode fazer o que bem entender, pois ele vê tudo claramente. E ele é corajoso, porque é claro, e não para diante de nada, porque é claro. Mas tudo isso é um engano. É como uma coisa incompleta. Se o homem sucumbir a esse poder de faz de conta, terá sucumbido a seu segundo inimigo e tateará com a aprendizagem. Vai precipitar-se quando devia ser paciente, ou vai ser paciente quando devia precipitar-se. E tateará com a aprendizagem até acabar incapaz de ver coisas. O que acontece com o homem quando é derrotado assim, Dom Juan? Ele morre por isso? Não, não morre. Seu inimigo acaba de impedi-lo de se tornar um homem de conhecimento, ou uma mulher de conhecimento. Em vez disso, o homem pode tornar-se um guerreiro valente ou um palhaço. No entanto, a clareza pela qual pagou tão caro nunca mais se transformará de novo em trevas ou medo. Será claro enquanto viver, mas não aprenderá nem desejará nada. Mas o que tem de fazer para não ser vencido? Tem de fazer o que fez com medo. Tem de desafiar sua clareza e usá-la só para ver e esperar com paciência e medir com cuidado antes de dar novos passos. Deve pensar, acima de tudo, que sua clareza é quase um erro, e virá um momento em que ele compreenderá que sua clareza era apenas um ponto diante da sua vista. E assim terá vencido seu segundo inimigo, e estará numa posição em que nada mais poderá prejudicá-lo. Isso não será um engano, não será um ponto diante da vista, será o verdadeiro poder. E saberá a essa altura que o poder que vem buscando há tanto tempo é seu por fim. Pode fazer o que quiser com ele. Seu aliado está às suas ordens. Seu desejo é ordem. Vê tudo que está em volta, mas também encontra seu terceiro inimigo, o poder. Esse talvez seja o inimigo mais desafiador de todos, a clareza. Porque é um inimigo que ele pode ser tão difícil de entender o que é a clareza na prática, quanto reconhecer que a gente está lidando com a clareza, porque a clareza cega. O que é mais fácil de perceber com relação a essa transição é definitivamente a redução de intensidade que o medo tem, uma vez que a gente conquista a clareza. Essa confiança que surge quando a gente desafia o medo e ultrapassa um certo limiar dele, essa confiança que começa a surgir na estabilidade da nossa própria percepção, ela se converte também nisso que o Nagual Ramatos diz, que é uma certa sensação da capacidade de prever as coisas e prever os próximos passos da aprendizagem. Porque o que acontece é que uma vez que a clareza se instala e essa estabilidade da nossa visão de mundo começa a se tornar uma em volta de confiança, a sensação que o guerreiro tem, que a guerreira tem, é de poder perceber mais claramente as coisas. Perceber claramente no sentido de que a gente começa a ter um certo senso de previsibilidade
onde é como se as nossas impressões a respeito das coisas, as nossas convicções, se refletissem como verdades. Então, quem está lidando com a clareza vai lidar com esse efeito especial, que é o de começar a ter a sensação de que todas as suas convicções se revelam verdadeiras. Então, aquilo que a gente espera que vai acontecer, aquilo que a gente está convicto que é um fato, aquilo começa constantemente, essas coisas, a se refletirem como verdades dentro da nossa experiência. E isso cria um certo senso de reforçar ainda mais a confiança na nossa clareza, reforçar ainda mais a nossa convicção, a nossa sensação de poder prever as coisas, de saber o que é e o que não é, e de começar a sentir que a gente vai se tornando donos da verdade. Que a nossa visão de mundo é clara, tão clara para a gente, e a gente começa a se perguntar por que as outras pessoas não enxergam as coisas da mesma forma. E isso também pode se tornar um tipo de arrogância que começa a surgir a partir da clareza. E ela é muito desafiadora porque ela reforça constantemente essa convicção de que a gente tem a razão, de que o que a gente enxerga é verdade, e quanto mais tempo a gente está lidando com a clareza, sem desafiar ela ativamente, maior ela vai se tornando. Porque a gente começa a ter um acumulado de experiências da nossa clareza se mostrando verdadeira. A gente começa a acumular experiências onde as coisas vão acontecendo e se mostrando de acordo com aquilo que a gente acreditava. E isso vai se reforçando, reforçando, a gente começa a ter um senso de que o nosso passado, ele é uma confirmação de que a nossa percepção e a nossa descrição de mundo, ela tá certa. E com isso a gente começa a ter esse senso de que a gente pode prever as coisas, também vai se fortalecendo. E vira um ciclo vicioso, literalmente, a clareza, no qual a gente pode se prender dentro dela e não enxergar uma saída a mais, porque vai se tornando cada vez mais desafiador questionar a clareza, já que as evidências vão mostrando para a gente mesmo de que a gente está certo. E o que fica invisível para quem está lidando com a clareza é o fato de que existem outras descrições de mundo que também se mostram certas para quem tem essas descrições. Então, um exemplo bem caricato que a gente vê, e que não é realmente um exemplo da clareza como inimigo no caminho, mas como momentos de clareza que a gente pode perceber, é quando as pessoas têm uma convicção, como a gente tem visto muito nos últimos anos, de uma descrição de realidade baseada numa preferência política. Então a pessoa ela acredita tanto nessa descrição que ela começa a ter cada vez mais evidências, acumular cada vez mais evidências de que a descrição dela está certa, e fica invisível para ela o fato de que as pessoas que têm uma descrição totalmente contrária dela também estão constantemente acumulando fatos e evidências de que a descrição delas está certa. O que a clareza torna invisível
é o fato de que existem tantas visões de mundo quanto existem seres humanos e seres vivos. Então existem tantas versões de realidade quanto existem pontos de encaixe. Ela faz parecer que a gente está percebendo uma só realidade, um só mundo, e que, portanto, a gente pode ter certeza sobre esse mundo, que ele é o mesmo para todos, e que a nossa visão de mundo, ela se aplica para todos, porque o que a gente está percebendo é claro. A clareza, ela cria a ilusão de que nós, e ela reforça a ilusão de que nós somos objetos dentro de um mundo de objetos, essa descrição racional e material de mundo, e que então o que a gente está percebendo é a realidade tal qual ela é, e não a realidade tal qual a posição do nosso ponto de encaixe está nesse momento. E o fato da gente ter constantes reafirmações da nossa clareza só vai aumentando essa ilusão. E vai tornando a gente com o risco, como diz o Dom Juan, de nos tornarmos ou guerreiros valentes, então pessoas que estão com tanta confiança na sua percepção de mundo que elas simplesmente vão atropelando as coisas com as suas convicções, porque elas estão super convictas de que elas estão certas, que elas sabem a verdade absoluta, quanto palhaços. São justamente as pessoas que estão fazendo isso e não estão percebendo de fora que estão presas na própria cegueira da clareza. Então a clareza é um inimigo muito desafiador, mas desafiar ela abre portas para a gente começar a perceber a inconsistência da clareza. E a dica que o Dom Juan dá para desafiar a clareza é duvidar dela, não acreditar totalmente nela, não se entregar a ela. Considerar a clareza quase como se ela fosse um engano. Então, usar a clareza para enxergar, sim, para perceber, mas não tirar conclusões precipitadas com base no que a gente está percebendo. São essas conclusões que são perigosas, quando a gente se fecha nessas conclusões. Tal coisa está clara para mim, então eu concluo que isso é uma verdade sobre as coisas. Esse é o aspecto perigoso da clareza. Então é desafiar essas conclusões, esse impulso de tirar conclusões precipitadas. E quando a gente faz isso, aí as inconsistências da clareza podem começar a aparecer para a gente. E ele fala sobre medir bem as nossas expectativas antes de agir. Porque a gente pode se precipitar quando deveria ser paciente, ou esperar quando a gente deveria agir. Por quê? Porque tem um aspecto da clareza que invisibiliza para nós os aspectos inconscientes do nosso intento. E isso é essencial de compreender para compreender essa transição entre a clareza e o medo. Eu quero dizer com isso, o que faz parte da nossa clareza é claro para a gente. Aquilo que a gente tem convicção, a nossa descrição, isso vai se tornando cada vez mais claro. O que não é tão claro são as coisas nas quais a gente está acreditando estão inconscientes para a gente. E essas coisas, elas também vão se tornar parte da nossa experiência, porque elas também são
elementos que a gente está intentando, mas são essas coisas que a gente vai perder de vista nesse movimento ilusório que a clareza cria. Vão ter experiências negativas que vão acontecer recorrentemente quando a gente está vivenciando tanto o medo quanto a clareza. Mas falando especialmente da clareza, mesmo quem está lidando com a clareza vai começar a perceber certos padrões repetitivos negativos que acontecem na experiência. E o que essa pessoa vai fazer, se ela está se entregando à clareza, é achar uma descrição que explique isso externamente, projetando essa responsabilidade fora, dizendo que é responsabilidade de tal pessoa, que é culpa de tal pessoa, que são as circunstâncias que estão fazendo isso acontecer. E essa pessoa não vai tomar consciência da conexão que existe entre esses acontecimentos e o próprio intento. Porque são medos que estão presentes, que não estão conscientes, que a clareza está afastando eles. Como eu sugeri antes, a clareza ela não elimina totalmente todos os medos de uma vez, ela afasta os medos, afasta eles da nossa consciência. Mas continuam existindo medos, e medos que estão inconscientes. E se entregar à clareza vai trazer um senso de segurança, mas esses medos vão continuar existindo, ou a gente pode dizer esses intentos negativos, negativos porque partem de ideias negativas que a gente tem a nosso respeito, descrições negativas, interpretações negativas, vão continuar existindo, vão continuar colocando a gente a caminho de experiências que refletem esses intentos, e a gente não vai perceber a conexão. Então esse é o aspecto que faz a clareza, faz com que a gente se precipite quando deveria esperar, ou espere quando deveria agir. Um exemplo disso, alguém que tem a clareza pode, diante de uma certa decisão, uma certa escolha que precisa tomar, sentir que a sua intuição está dizendo que não seria bom agir naquela direção. Mas a pessoa se deixa levar pela pressa e pela convicção da clareza de que aquilo precisa ser feito, agir e perceber no final que o resultado não foi positivo. Que a intuição estava orientando ela a não agir, mas ela passou por cima da intuição. Essa intuição ela vai estar vindo de um aspecto da nossa consciência que está dizendo para a gente que tem algo em nós que acredita que aquilo não é possível naquele momento, que aquilo não vai dar certo, que está relacionado com algum medo nosso. E quando a gente ignora isso e simplesmente age naquilo que a gente acredita que deveria ser, passando por cima da nossa intuição, a gente vai estar constantemente perdendo a oportunidade que a gente tem de começar a compreender a natureza do intento. E compreender a natureza do intento é o que põe um fim ao domínio da clareza e abre as portas para o poder. Eu vou dizer isso de novo. Compreender a natureza do intento é o que põe um fim ao domínio da clareza e abre as portas do poder. É compreender que aquilo que é tão claro para a gente, dentro da clareza, que é tão absolutamente claro que as coisas são desse jeito, é simplesmente uma reflexão do nosso próprio intento. Não é uma percepção absoluta da realidade, é uma reflexão do nosso próprio intento.
da descrição que a gente está acreditando, da posição do nosso ponto de encaixe. É simplesmente isso. Então, a tendência que a gente tem de tirar conclusões sobre as coisas gerais, sobre o mundo, sobre a realidade, é enganosa, porque o que está se mostrando verdade para a gente está sendo simplesmente o mecanismo do espelho da percepção que está entrando em jogo. A nossa posição de ponto de encaixe se refletindo no espelho da nossa percepção. A nossa descrição de mundo se refletindo no espelho da nossa percepção. Aquilo que a gente acredita se refletindo de volta para a gente. A nossa posição de ponto de encaixe se desdobrando em uma experiência. É simplesmente isso que acontece. E quando a gente começa a entender isso, desafiando a clareza, perceber que aquilo que a gente tem convicção acontece, se reflete para a gente, mas também as coisas que a gente gostaria de ignorar e gostaria de projetar a responsabilidade nas circunstâncias, também existe uma relação entre essas experiências negativas e aquilo que a gente acredita. Aí o guerreiro começa realmente a tomar consciência de como o intento funciona. Começa a tomar consciência de que tudo que acontece está relacionado com a nossa vontade. Que até então isso podia estar inconsciente. Nada que acontece está desconectado da nossa intenção e da nossa vontade. Para cada coisa que acontece, existe alguma crença, alguma descrição dentro de nós que está relacionada com aquilo, com aquela experiência. Ou seja, tudo que a gente intenta acontece. A gente cria essas experiências a partir do nosso intento. E quando a gente percebe isso, aí sim a clareza ela começa a ser relativizada. A gente começa a perceber que essa convicção ela é só um ponto diante da nossa vista. Ela é como uma ilusão, um engano. E aí a nossa clareza entra sob controle. A gente não perde ela. Isso também é uma coisa que pode... É um detalhe que está no texto, no que o Dom Juan diz, que às vezes a gente pode passar por cima disso. Achar que chegar ao poder significa perder a clareza. Não significa perder a clareza. A gente nunca perde a clareza uma vez que a gente conquista ela. Mas a gente deixa de ser controlado por ela. E no lugar disso se abre algo novo, que é o poder. Que é a tomada de consciência do intento. A tomada de consciência desse mecanismo do espelho da percepção. De que as coisas estão sempre respondendo ao nosso intento. E de que então tudo está dentro do nosso controle. Do controle do nosso intento. Ou seja, isso está diretamente relacionado com assumir responsabilidade. A clareza envolve um tipo de desresponsabilização de parte da nossa experiência, onde a gente projeta isso, a responsabilidade disso no outro, nas outras coisas. E essa transição entre a clareza e o poder está em uma honestidade brutal, entre aspas, com relação à nossa responsabilidade. Perceber que as coisas que acontecem nunca estão desconexas da nossa intenção. Se a gente for realmente honesto, a gente vai perceber que toda experiência negativa que acontece com a gente, existiu uma expectativa negativa
com relação àquilo que a gente estava tentando ignorar. E não ignorar mais isso começa a abrir as portas para uma tomada de consciência do nosso poder. E começa a abrir as portas para uma compreensão mais ampla da realidade, que a clareza tornava invisível. Literalmente perceber que cada ser está percebendo a realidade que está intentando, e não uma mesma realidade. Não existe uma mesma realidade para todos. Essa ideia de que a gente está em um planeta e que esse planeta é uma coisa só e que a gente está só presenciando essa uma coisa só é uma ilusão totalmente criada pela nossa clareza. Cada um de nós está intentando a realidade que a gente está percebendo. E um ser humano, no que parece ser uma mesma experiência de planeta, pode estar tendo uma experiência de realidade muito diferente de outro. Está vivendo uma realidade muito diferente. Não tão diferente a ponto de não se perceberem mais, tipo, não tão diferente a ponto de serem literalmente mundos separados, mas diferente o bastante para que a experiência seja totalmente diferente uma da outra, mesmo que se presencie o que parece ser um mesmo mundo. Um exemplo simples disso é a gente considerar a experiência do grupo do Dom Juan, o que era para eles estar vivendo o planeta Terra, com o que seria a experiência para uma pessoa que está totalmente entregue ao medo, está vivendo uma experiência de mundo totalmente diferente, ainda que pareça ser o mesmo planeta. Então, cada ser está percebendo uma perspectiva de realidade totalmente única, de acordo com a posição do próprio ponto de encaixe. Estar consciente desse fato faz com que a gente perceba que a nossa experiência está totalmente dentro do nosso poder. E não depende, como a gente costumava acreditar até então, na descrição de realidade que é sustentada pela clareza, que depende do mundo mudar para que a nossa experiência possa mudar, que depende de tudo mudar fora para que a gente possa alinhar uma perspectiva diferente de realidade, qualquer que ela seja. Não, está tudo relacionado com o nosso intento. E as evidências disso começam a saltar aos olhos quando a gente começa a perceber isso. Que a nossa percepção, mesmo quando a gente está acordado, mas principalmente quando a gente sonha, fica óbvio para a gente que a gente está sempre percebendo uma realidade absolutamente individual. Às vezes a gente pode criar a experiência de compartilhar essa realidade, mas entendendo que isso é uma ilusão, num certo sentido. A outra pessoa não está percebendo exatamente o que a gente está percebendo. Não está percebendo o mundo com a mesma descrição exatamente que a gente está percebendo. Tem elementos em comum nas descrições, mas não é exatamente a mesma percepção. Às vezes a gente pode compartilhar sonhos também. E às vezes a gente pode compartilhar sonhos em graus diferentes, percebendo muitas coisas em comum, ou tendo um tema de sonho parecido, mas que os elementos são diferentes. Também são formas de compartilhar uma experiência em maior ou menor intensidade. Quando o Nagual Elias diz para o Dom Juan que ele fala sobre a daga da autorreflexão, que a gente tem a ilusão de compartilhar algo que a gente chama de humanidade,
que a gente se corta e se sangra com essa adaga da autorreflexão, sustentando a ilusão de que a gente está compartilhando algo entre todos nós, que a gente chama de humanidade, mas que o que a gente não percebe é que a gente está simplesmente brincando com algo que é a previsibilidade do reflexo. Que, na verdade, a gente não está compartilhando realmente nada, a gente está se cortando e sangrando sozinhos. Quando ele diz isso no Poder do Silêncio, ele está se referindo exatamente a esse fato. Sim, num sentido a gente está compartilhando até um certo ponto uma experiência, mas a realidade energética é que a gente está vivendo uma experiência absolutamente individual. Isso pode ser assustador, num certo ponto, mas pode ser extremamente libertador de um outro ponto de vista. Que é a gente compreender que a gente pode tentar a nossa posição de ponto de encaixe. Que ninguém pode impedir a gente de mover o nosso ponto de encaixe e de intentar a experiência que a gente queira intentar. Não depende de outra pessoa autorizar isso ou não. Então agora são 4h40. Vou encerrar essa apresentação aqui nas Portas do Poder, porque a gente entendendo como lidar com os dois primeiros inimigos é o necessário para a gente poder chegar a essa terceira etapa do caminho do conhecimento, que é o poder. E acho que falar desses dois primeiros inimigos vai ser mais relevante nessa conversa. Mas se no momento de perguntas e respostas alguém quiser trazer o tema do poder, a gente pode falar sobre isso. Então só vou encerrar essa apresentação dizendo que quando a gente chega no poder, conservando a nossa clareza, mas expandindo agora para uma nova capacidade da nossa percepção, o Dom Juan diz que o nosso aliado está às nossas ordens. Aliado aqui não está se referindo aos seres inorgânicos, está se referindo ao poder. O nosso aliado está às nossas ordens e o nosso desejo é uma ordem. E ele está falando isso experiencialmente. Ele está dizendo isso com base na experiência de quem tem consciência do poder. Então, manejando o nosso intento, manejando o nosso vínculo com o intento, a gente pode transformar qualquer coisa na nossa experiência. Por isso que o nosso desejo é uma ordem. E aí vão ter riscos que vão surgir também com o poder, onde ele pode se tornar um inimigo, que também pode bloquear a caminhada. Talvez a gente possa falar mais disso num próximo encontro. Uma pausa de alguns minutos, quem quiser beber água, se esticar, ir no banheiro. A gente vai fazer, na volta dessa pausa, uma sequência de movimentos, de passes. Quem quiser participar, está convidado. E depois desses alguns minutos de passes, a gente vai abrir para um momento de perguntas e respostas gerais sobre nagualismo. Nos comentários aqui, a Carol comentou, é um portal de intensidade o medo, né? E responsabilização não é culpabilização. Sim, esse é um ponto crucial para lidar com a responsabilidade de um jeito empoderador, positivo. É entender que não é culpa. A culpa é o julgamento misturado com a responsabilidade.
mas a responsabilidade em si, ela não implica culpa. Responsabilidade é poder. Quando os maus videntes dizem que um guerreiro é responsável por tudo que acontece na sua experiência, eles não querem dizer que ele é culpado por tudo que acontece na sua experiência. Quer dizer que o guerreiro sabe que tudo que acontece na sua experiência é um efeito do intento, é uma reflexão do intento. A culpa é justamente o que impede a gente de se responsabilizar. Mas tomar consciência dela, se responsabilizar por ela, é um jeito da gente também recuperar o nosso poder. Então, o guerreiro ele é ávido pelo poder, num sentido. Então ele é ávido por se responsabilizar pelas coisas e não projetar essa responsabilidade fora. Porque ele sabe que essa é a chave para o poder. Enquanto que projetar fora a responsabilidade é a chave para se desempoderar. Para se tornar cada vez mais uma vítima das circunstâncias, ainda que esteja usando o seu poder inconscientemente para criar essas circunstâncias, ou para alinhar essas circunstâncias. Então é isso, fazer uma pausa, agora de alguns minutos, dentro de 2, 3 minutos, a gente volta aqui com os movimentos.